Esta é a segunda parte da entrevista com o Dr. Sérgio Ricardo dos Santos. Ele é médico, pneumologista e especialista em prevenção e cessação do tabagismo. Dr. Sérgio, essa lei vai reduzir o número de fumantes em São Paulo, na capital, sobretudo? O primeiro objetivo dessa nova lei é fazer com que nós possamos proteger o fumante passivo, ou seja, garantir a ele o direito de ter um ambiente livre de fumaça de tabaco. Esse é o primeiro objetivo. Porém, existem dois outros objetivos que são bastante interessantes. O segundo deles é fazer com que fumantes ativos, ao respeitarem a lei, possam reduzir o consumo. E um terceiro objetivo indireto é fazer com que esses que reduzirem o consumo tenham facilidade em deixar de fumar. E isso é real, porque em diversos estudos realizados no mundo inteiro, nós observamos que pessoas submetidas a leis rigorosas, como essa lei paulista, elas reduzem o consumo e em curto espaço de tempo começam a tentar deixar o cigarro. Agora, doutor Sérgio, eu, talvez por ser um remanescente aí do período ditatorial, né, o regime autoritário, me preocupa muito o excesso de proibições, sempre. Por que não é permitido que se abra um bar para fumantes? Por que eles não têm o direito de fumar, se não há nenhum fumante passivo por perto? Veja, hoje a gente tem como obrigação, e isso está bem claro no Código de Defesa do Consumidor, oferecer isso é uma obrigação do dono do estabelecimento, oferecer um ambiente livre de riscos ou danos à sua saúde, à saúde do usuário. Seria contraditório nós termos um ambiente assim, autorizando a utilização do fumo e sabendo que nesses ambientes trabalham pessoas que não fumam muitas vezes, como os garçons ou aquelas pessoas que ficam no caixa, pessoas que estão expostas à fumaça de cigarro e que não são fumantes ativos. Então, o grande questionamento é esse. Nós podemos aplicar ao fumante ativo e ao fumante passivo uma lei diferente, que seja diferente da Lei de Defesa do Consumidor, mesmo ele desejando utilizar aquele ambiente? Esse questionamento está para ser respondido ainda. Até o que se sabe hoje em dia é que deve-se, em primeiro lugar, respeitar primeiro a Lei de Defesa do Consumidor. E, em segundo lugar, nós podemos questionar se em ambientes específicos, desde que o consumidor assuma o risco e ele descreva que ele tem interesse em assumir esse risco, se isso não poderia ser questionado. Por exemplo, não é caricatura não, é uma possibilidade. Eu abro um bar, um restaurante e digo lá, aqui só é permitida a entrada de fumantes. Então, evidentemente, eu não vou ter ninguém trabalhando comigo que não seja fumante. Nem assim pode haver um bar? Se nós assumirmos que esse risco é possível, ou seja, se nós vamos atribuir a todos os usuários esse risco, ele é concordante com isso. E nós sabemos esse risco, nós não vamos imputar ao dono do estabelecimento essa responsabilidade, aí poderia ser questionado. No momento como é a legislação hoje, no Brasil, não existe brecha para isso, não existe espaço para isso. Tanto que, na nova lei, está descrito que em tabacarias, por exemplo, seria possível fumar num ambiente como esse, né? A questão é que se você abre uma brecha como essa, todos os donos de restaurante que têm interesse em, por exemplo, ter usuários fumantes, poderiam dizer, olha, eu sou uma tabacaria. E daí poderiam receber fumantes de qualquer forma dentro do seu estabelecimento, desde que fossem só fumantes. Por isso é que precisa haver essa rigidez. E houve então até uma mudança na lei por causa disso, para evitar essa brecha, para que não ocorresse isso e a gente não fosse contraditório na definição da lei. Agora, doutor Sérgio, por que não há o mesmo rigor com relação a bebidas? É uma pergunta que eu também me faço. Eu acho que toda vez que a gente analisa essas substâncias que são chamadas de drogas porque causam dependência física, química ou psicossocial, não deveria haver uma legislação diferente entre uma e outra. Nós deveríamos respeitar sempre a mesma legislação. É claro que o interesse comercial, o interesse mercadológico é muito forte ainda na nossa sociedade, a ponto de que só hoje nós dizemos existe a droga lícita, existe a droga ilícita, mas as legislações para as lícitas são diferentes das ilícitas e mesmo entre as lícitas são diferentes. É o caso entre tabagismo e álcool hoje. Então, por que eu posso beber álcool na frente do meu filho e posso vender álcool para qualquer um dentro de um estabelecimento e do cigarro não devo? Por que se fiscaliza uma ou não fiscaliza a outra?
Ainda existem essas diferenças, não deveriam existir, né? Perfeito. Para terminar a nossa conversa, doutor Sérgio, o que mais, além nós falávamos há pouco, na primeira parte, da pesquisa que o senhor coordenou sobre a lei antifumo, além do alto índice de pessoas que não sabiam da existência da lei, ou que diziam não saber, o que mais chamou a atenção na pesquisa? Algo muito interessante foi a disposição dos entrevistados em participar da fiscalização. Essa pergunta que foi feita, foi a terceira pergunta do estudo, foi exatamente essa. Você está disposto a auxiliar as autoridades a fazer a lei ser cumprida nos estabelecimentos fechados de uso coletivo? E aproximadamente 90% dos entrevistados, mesmo entre os fumantes, essa aprovação foi em torno de 82%, dispostos a denunciar quando a lei era desrespeitada. E algo que até gerou uma certa surpresa em nós também, que coordenamos o estudo, porque denunciar alguém que está desrespeitando a lei, isso exige um comprometimento com a proposta muito grande. Posto que existem duas formas de denunciar. A primeira, que é o que foi perguntado para os nossos entrevistados, denunciar conversando com o dono do estabelecimento. Nunca buscando a última alternativa, que é solicitar a presença de policiamento para resolver um problema. Isso é a última alternativa depois de toda a negociação e conversa com o dono do estabelecimento. Terminamos aqui a conversa com o Dr. Sérgio Ricardo dos Santos, médico pneumologista, especialista em prevenção e cessação do tabagismo. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a você. É bom que você volte aqui daqui a algum tempo para a gente examinar como é que foi o cumprimento da lei, ou o descumprimento. Ótimo. Não deixe de ver em veja.com a eleição do Homem Sem Visão do mês. Acompanhe e vote.